לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו, לכל הצדיקים האמיתיים שוכני עפר, נושים אשר בארץ עמם, ובפרט לרבנו הקדוש, צדיק יסוד עולם, נחל נובע מקור. Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre uma frase a qual é usado como um incentivo para todas as pessoas que buscam a justiça de Deus e serem pessoas melhores na vida. E essa frase é Tzadik Yesod Olam, que significa o justo é o sustentáculo do mundo, ou é a fundação do mundo. Yesod é uma palavra que significa fundação ou fundamento, no caso, tipo, como se fosse alicerce. Então seria no caso que no significado onde todo mundo se sustentasse sobre o justo, sobre o tzadik. E a gente pode encontrar esse conceito dentro da própria Torá Hakedoshá, dentro da própria Torá Sagrada a gente encontra esse conceito. Eu vou mostrar o versículo de onde se extrai essa ideia e também falar mais sobre esse assunto. Então, hoje eu quero fazer um vídeo mais curto, espero que todo mundo aproveite o estudo. Então, pessoal, existe uma passagem no livro de Gênesis, no livro de Bereshit, capítulo 18, onde conta a história da destruição de Sodoma e Gomorra, que é Sodom e Amorá. E a gente que estuda a palavra de Deus, se a gente for ler lá, vai estar escrito que o Abraão ele entra num debate com Deus acerca da destruição da cidade. E se nós prestarmos atenção, o Abraão ele começa digamos assim, a advogar em favor da cidade, em favor das pessoas que moram ali. Então o Abraão ele fala o seguinte para Deus: Vaigash Avraham Vaomer Ha'af Tispe Tzadik Imrashá. Ele pergunta isso para Deus. Ele diz assim: olha Deus, tu vai destruir o justo com o ímpio? Então, dessa passagem aqui a gente pode deduzir que Deus, que é o Senhor da Justiça, o Abraão até inclusive ele fala com Deus umas palavras dando a entender isso para Deus, que como o Senhor, que é o Deus da Justiça, vai fazer uma coisa assim. Então ele fala, pergunta para Deus o seguinte: Ulai yesh hamishim tzadikim bitoch ha'ir ha'af tispe velo tissa lamakom Limaan Hamishim Hatzadikim Asher Bikirbach. Ele diz assim: se porventura houver 50 justos na cidade, destruirá e não pouparás o lugar por causa de 50 justos. Então esse é o versículo o qual a gente aprende também, toda essa história aqui na verdade, a gente aprende sobre esse conceito qual eu estou trazendo para vocês, sobre o Tzadik Yesod Olam, que o justo é a fundação do mundo. O Abraão ele fala para Deus: olha, se o Senhor vai destruir a cidade, ok, mas tu vai destruir inclusive os justos que estão nela. E tem uma coisa que obviamente Deus não seria correto para Deus fazer, vamos dizer assim, né? De acordo com o estudo que a Bíblia, a gente sabe que a gente estuda a Bíblia para aprender as coisas e aprender conceitos os quais seriam a vontade de Deus e como Deus ele se comporta com a humanidade, e como Deus responde à humanidade acerca dos comportamentos deles. Então, o que acontece? Ali no capítulo 18, versículo 25, o Abraão ele fala: Halil Alecha. Os sábios dizem que isso vem de Hilul, que é de profanação, e no sentido de que se Deus fizesse algo assim, de matar o justo com o ímpio, ou seja, de destruir aquele que se comporta bem junto com aquele que se comporta mal, que Deus, ao fazer isso, estaria profanando o seu próprio nome. Então, o Abraão, ele ao advogar em favor da cidade, a favor das pessoas que moravam ali, ele coloca exatamente esse termo. Ele está mais ou menos dizendo: nossa, Deus, tu vai fazer algo assim, tu vai profanar o teu nome? Mais ou menos assim. Então, o que vão pensar de ti as pessoas? Agora, se a gente se perguntar, bom, mas
Por acaso Deus se importa com o que as pessoas pensam dele? Se ele é justo ou não é justo? E a resposta é sim, porque veja bem, Abraão, ao dizer aquilo, ou seja, dizer as palavras Halil Alecha, que como a gente explicou aqui, tem o significado, a expressão de Hilul, que é de profanação, no sentido que se Deus fizesse essa ação de destruir o justo com o malvado, ele estaria profanando o seu próprio nome. E o Abraão quer dizer o seguinte, que imagina, Deus, se as pessoas perderem a confiança de que fazer o correto na vida é algo louvável e que tu vai recompensá-los por isso, ou seja, imagina se as pessoas passarem a pensar que tu não guarda o bem e o benefício para aqueles que andam retamente nesse mundo, porque ao destruir o justo com o malvado, você vai estar retirando essa ideia do mundo. As pessoas vão passar a não acreditar mais na providência divina. Ou seja, as pessoas iam dizer, bom, de que adianta a gente ser justo? De que adianta a gente servir a Deus sendo que ele destrói o justo com o malvado? Então, isso é uma perversão da justiça. Então era isso que o Abraão queria dizer para Deus. Ele estava explicando, bom, Deus, não faça isso, porque isso vai profanar o teu santo nome, e a humanidade não pode imaginar que o Senhor é algo assim, que tu não é um juiz de justiça, se não vem do teu feitio, algo assim. E aí, o mais impressionante é no versículo 26 o que Deus responde para Abraão. E isso vem tudo de acordo com esse estudo que a gente está fazendo sobre o conceito do justo ser aquele que sustenta o mundo. De certa forma, no significado de que o mundo é protegido pelo mérito do tzadikim. Que, por exemplo, se de acordo com o comportamento das pessoas justas, o mundo ele é protegido. Esse é o conceito. E é justamente isso que o texto demonstra para a gente. Deus responde para Abraão no versículo 26 o seguinte, Vayomer Adonai imtsa bisdom hamishim tzadikim bitoch ha'ir. Ele fala, então disse Deus, disse o Eterno, se eu achar na cidade de Sodoma 50 justos, e ele fala, Vinasati lihol hamakom ba'avuram, ele diz assim, que ele vai poupar toda a cidade, todo lugar, por mérito desses 50 justos, por mérito desses aí. Eu pouparei, diz o texto, a gente pode ler no versículo 26, está escrito que Deus falou o seguinte para Abraão, se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, eu vou poupar a cidade inteira, vou poupar o lugar todo por causa desses 50 justos. Então nessa parte ali onde fala o Abraão dizendo, Deus, se houver 50 justos dentro dessa cidade, você mesmo assim vai destruir ela? Então a resposta que a gente vê que Deus dá depois para Abraão, ele fala, não, se tiver porventura ali 50 justos, eu não destruirei. Por mérito desses 50 justos, ou seja, por causa desses 50 justos. Ali não fala no texto mérito, mas a gente pode deduzir isso de forma lógica, porque se Deus está preservando a cidade por causa da existência de 50 pessoas que fazem a vontade dele ali dentro, então é direito a gente pensar assim que por causa da justiça do justo, os lugares da terra, ou a terra em si, ou uma congregação, ou uma família, ou um grupo de pessoas, ou uma pessoa em si, ela é preservada por causa da sua justiça. Então, pessoal, essa é a ideia que eu queria trazer para vocês hoje, uma ideia, a frase tão perfeita, vamos dizer assim, que é Tzadik Yesod Olam, que é o justo é o fundamento do mundo, justo é a fundação do mundo, porque pelo mérito dos justos o mundo se sustenta. Só pelo fato das pessoas almejarem a se tornarem pessoas mais justas, mais corretas na vida, imagina quantos problemas não seriam evitados. As pessoas teriam mais compaixão umas das outras, as pessoas iam amar umas das outras mais, as pessoas iam se livrar de males, justamente por estarem cumprindo preceitos divinos que são
bons para o ser humano. As pessoas não iam cometer crimes umas contra as outras. Tudo isso seria automaticamente, entra em concordância com isso que a gente está falando aqui, sobre a justiça do justo preservar a humanidade. Porque além de Deus ver uma humanidade mais justa diante dele, ele ia abençoar eles mais. Isso é algo lógico. E no momento sempre, se a gente for estudar a Torá, para quem é totalmente ignorante e não sabe, mas eu vou estar dizendo que o caso do castigo de Deus, ele vem justamente por causa dos males cometidos pelos seres humanos. As pessoas que cometem pecados, elas têm uma retribuição de volta contra isso. Assim como fazer o correto, as pessoas cumprirem mandamentos, têm uma retribuição positiva da parte de Deus. Então, é aquela velha história de que Deus abençoa o justo, ele recompensa o justo e pune o malvado. Então, tudo isso está ligado dentro desse conceito de tzadik yesod olam, de o justo é o fundamento do mundo, é a fundação do mundo. Porque quanto mais a pessoa faz aquilo que é agradável aos olhos de Deus, mais Deus sustenta a humanidade. Eu quero estar encerrando esse vídeo, esta aula, com um versículo encontrado no livro de Provérbios, capítulo 10, o qual diz assim: Ka'avor sufá v'ein rashá. Está dizendo assim que passa a tempestade, o ímpio já não existe. Vetzadik yesod olam. Mas o justo é a fundação do mundo. É justamente o versículo que a gente estava falando antes. Então, pessoal, esse é o estudo de hoje. Eu agradeço a todos que assistem os vídeos aqui e espero que todo mundo aproveite o estudo e retenha ele no coração. Shalom e tudo de bom. ומתי